Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Fica lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo do 1 ao 2. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo do 1 ao 2. Eu estava conversando com o pastor Maico agora, um pouquinho antes de começar o culto. E ele estava me contando, né? Ele estava aqui hoje à tarde. Hoje ele teve que trocar o dia de plantão. A gente, né? Para quem não sabe, eu vou aproveitar até informar vocês. A igreja tem um plantão de pastores todos os dias à tarde. Então, se você de repente um dia precisar de algum aconselhamento, precisar desabafar, precisar uma direção de uma palavra do Senhor, pode vir aqui à igreja. Nós temos o interfone lá fora. Por segurança a gente deixa o portão fechado, porque como a gente está sempre aqui na sala, aqui dentro, então para ter controle de quem entra e quem sai, os portões estão fechados, mas nós estamos aqui. Só apertar no interfone lá, que com certeza vai ter um pastor, uma pastora aqui para orientar você, para te ajudar naquilo que você necessita, crendo que nós somos uma ferramenta do Senhor na sua vida. Então pode vir se você precisar, estamos aqui. E aí o pastor Maico essa semana teve que trocar o dia, era para vir ontem, né? E aí acabou vindo hoje. Eu estava dizendo, é um homem de fé, né? Mora na Penha, ficou o dia todo aqui, pegou o carro, voltou na Penha, buscou a família e voltou aqui na igreja para participar do culto. Mas o que eu achei interessante, porque ele faz umas corridas também de Uber, e quando ele voltou para casa, começou a aparecer algumas corridas, ele começou a atender alguns clientes que, claro, geraram recursos e ele voltou para a igreja, enfim. Mas Deus é tão bom porque em nenhum momento ele falou para o Senhor, Senhor, me gera recurso que eu preciso voltar para a igreja. Mas o Senhor gerou recurso para ele porque sabia que ele já vinha para a igreja. E muitas vezes é isso que o Senhor espera de nós, uma decisão para fazer a obra independente do recurso estar disponível ou não, porque nós temos que estar no nosso coração a certeza que o Senhor é a nossa fonte de todas as coisas. O Senhor se move através de um verdadeiro adorador, aquele que não vê esforços para estar na presença do Senhor. E quando Ele determinou estar aqui essa noite, o Senhor moveu. O Senhor é o verdadeiro investidor da obra e o Senhor vê em nós e quer ver em nós sempre um bom soldado que está pronto para a luta. E ele se colocou à disposição para vir no culto e o Senhor gerou as corridas que ele necessitava, gerou recurso. E ele está aqui essa noite, eu creio, com o coração agradecido, porque tudo aquilo que ele tem precisado, o Senhor tem suprido. E eu creio que não é uma particularidade do pastor Maico, mas de todos nós. Cada um de nós tem conseguido vencer e avançar todo dia, porque o Senhor é fiel. E em nome de Jesus vai continuar sendo todos os dias, porque o nosso coração tem se inclinado a fazer a obra do Senhor. E o Senhor é fiel àquele que o ama. Amém? O Senhor é tão fiel que foi fiel até a mim. Hoje foi o dia que eu melhor cantei ali embaixo. E não é porque a minha voz estava boa. É porque o pastor Tom estava do meu lado. E o pastor Tom, quem conhece, canta muito alto. Hoje, para mim, ele era o meu retorno. E eu vi literalmente como é que é o Senhor que transforma as coisas. Eu estava cantando mal para caramba, mas o Senhor me preparou um retorno tão bom que eu estava achando que eu estava cantando bem. Eu estava me empolgando e eu ali cantando, adorando o Senhor, mas também pedindo, Senhor, não faça ele cantar mais baixo do que eu, porque senão vai acabar com a minha fama de bom cantor, né? Mas agora eu já sei, todo culto eu vou ficar sempre lá do pastor Tom. É um excelente retorno, graças a Deus, né, pastor? Amém? Todos acharam aí a palavra? Vamos lá então, o texto da palavra do Senhor diz assim, ó: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu os elogio por lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu a transmiti a vocês. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa linda noite, Senhor, onde Tu nos colocou aqui na Tua casa, através do Teu convite, através das mãos do Teu Espírito Santo que nos conduziram até aqui. Nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra encontre, Senhor, o nosso coração aquebrantado, nos ajuda, Senhor, a liberar na nossa mente, tirar de nós toda e qualquer preocupação, para que nós possamos receber de Ti, Senhor, tudo aquilo que Tu tem preparado essa noite, porque nós cremos, Senhor, que hoje o Senhor preparou um bom banquete para cada um de nós, que nós possamos ceiar, Senhor, na Tua presença, através da Tua palavra que nos alimenta,
Que ela traga para nós, Senhor, refrigério, força, renovo de fé e nos entregue, Senhor, uma visão espiritual para que a gente continue caminhando, Senhor, todo dia na Tua direção, fazendo aquilo que Tu nos chamou para fazer, que é pregando o Teu Evangelho. É o que nós te pedimos e já crendo te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito conhecido, né? Paulo é muito conhecido, um verdadeiro ministro do Evangelho, e ele traz uma observação, né, para aquele tempo, para aquelas pessoas, trazendo para ele essa responsabilidade de representar Cristo Jesus. Então a gente usa, né, muitas vezes esse exemplo de Paulo dizendo: façam aquilo que eu faço porque eu estou imitando a Cristo, me sigam porque eu sei para onde eu estou indo, né? Ele pedia para que cada um que estivesse lá o imitassem, porque ele estava imitando a Cristo e trazendo às pessoas o entendimento que se estivessem fazendo o que ele estava fazendo, não teria erro. Mas nós precisamos entender um pouquinho mais quem era Paulo. Porque muitas vezes, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, a gente acaba deixando de viver os grandes milagres e os grandes moveres do Senhor na nossa vida, porque a gente crê que o Senhor escolheu alguns. Era alguém muito especial, era alguém que o Senhor amava demais, porque era aquela pessoa: eu não consigo, eu não me encaixo, não tem como eu viver isso, porque eu não era Davi, porque eu não era Saul, porque eu não era Moisés, porque eu não era Noé, porque eu sempre não era alguém. E aí eu sempre acho que a palavra do Senhor se encaixa com todos, menos comigo. E aí quem era Paulo? Lá em Atos 8, versículo 1 e 3 diz assim, ó: e Saulo, como Paulo era chamado antes, estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e os lançando à prisão. Paulo, era um verdadeiro perseguidor à igreja. Fazia de tudo para que impedisse a pregação do Evangelho. Tentava impedir de todo jeito que as pessoas recebessem uma palavra daquele que era o Salvador. Era um verdadeiro caçador daqueles que pregavam a Cristo, tentando impedir de todo jeito que as pessoas recebessem a palavra, recebessem a verdade, e a partir da verdade começassem a viver uma nova vida. Esse era Paulo. Ele não queria, na verdade, nem ouvir falar de Jesus, mas Cristo queria falar com ele. E quando Cristo decide nos encontrar, que nunca é uma decisão nossa, tudo aquilo que nós vivemos em Cristo Jesus não foi uma decisão nossa, a salvação não é por mérito, mas pela graça. O encontro nosso com Cristo não é uma decisão nossa, mas é uma decisão de Cristo, que nunca deixou de nos olhar com amor e carinho e buscando sempre uma oportunidade para estar se apresentando a nós todo dia, esperando que num certo dia o nosso coração se incline ao ponto de abrir a porta para que Ele entre e faça em nós morada. Houve um encontro. Lá em Atos 9, 3, 6 diz assim, ó: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Levanta-se e entra na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Paulo perseguia a igreja. Paulo fazia de tudo para impedir que as pessoas conhecessem Jesus. Mas era alguém de autoridade, vivia nas autoridades. Então, quando ele ouviu a voz de Cristo, ele reconheceu a autoridade. E naquele momento já o chamou de Senhor. Senhor, quem és tu? Porque quando ele ouviu a palavra do Senhor, por mais que ele era contra aquele que pregava, era contra aqueles que ministravam o Evangelho, aqueles que pregavam Jesus Cristo, quando a palavra de Deus encontra aos nossos ouvidos, encontra o nosso coração, o Espírito que está em nós reconhece a autoridade. E ele reconheceu a autoridade. Reconheceu a autoridade ao ponto de
obedecer aquilo que o Senhor estava pedindo para que ele fizesse. A palavra diz que no momento ele ficou ao cego. E bastou aquele encontro. Bastou um momento de encontro com o Senhor para que Paulo tivesse a vida totalmente transformada. Bastou ouvir a voz do Senhor uma vez para que o Espírito que estivesse nele concordasse com aquele que estava falando e houvesse uma transformação de dentro para fora. Muitas vezes deixamos de viver grandes coisas com o Senhor porque achamos que tudo o que o Senhor trouxe na palavra dele como revelação para nós escrita foi para alguém específico. Não acontecerá com nós, milagres vividos não se repetirão, a graça do Senhor é utopia. Muitas vezes se emocionamos nos louvores, se encaixamos muitas vezes com algumas palavras ministradas, mas não cremos verdadeiramente que o Deus que através de Cristo Jesus mudou a vida de Paulo pode mudar a nossa. Ao ponto de transformar muitas vezes aquele que persegue o Evangelho. E talvez você pense assim, pastor, mas como? Dentre nós não tem ninguém que persegue o Evangelho. Nós não atrapalhamos, nós não fizemos nada, nós cremos em Jesus. Mas muitas vezes nós não tivemos ainda um encontro verdadeiro com Cristo. Ouvimos falar, somos alguém favoráveis, mas como diz o bispo Fernando, ainda não somos integrais. Não nos entregamos totalmente ao ponto de começarmos a ter uma visão totalmente diferente. Diz a palavra que quando ele teve um encontro com Cristo, ele ficou cego. Ficou cego ao ponto de ter que encontrar Ananias, que já estava esperando a chegada desse momento de falar com Paulo, porque já tinha sido avisado por Cristo que haveria esse encontro, onde ele colocaria as mãos sobre Paulo, oraria e traria de volta a ele a visão. E aí eu pergunto para você, quando Ananias foi chamado por Cristo através de uma visão, a primeira coisa que ele disse é: eis-me aqui, Senhor. Muitas vezes, na nossa caminhada com o Senhor, talvez nós não estamos mais no estágio de Paulo, que não reconhece, que ainda não tinha tido uma experiência com o Senhor. Talvez nós somos aqueles já que ministramos o Evangelho, que cremos no Senhor, mas ainda não estamos favoráveis a um ponto de nos colocarmos à disposição do Senhor todo o tempo. O Senhor tem nos chamado todo o tempo, através do Espírito Santo de Deus, para nos colocar a fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, que é ministrar o Evangelho, mas muitas vezes a nossa resposta não é a mesma de Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Queremos ouvir do Senhor uma palavra que nos traga conforto, solução dos nossos problemas, alívio para nossas dores, mas nunca entendemos que o alívio das nossas dores, a nossa cura, tudo aquilo que nós precisamos do Senhor é acrescentado depois que nós nos colocamos na luta por outros que ainda não vivem aquilo que nós já vivemos. Nós já temos a presença do Senhor na nossa vida. Nós já tivemos um encontro com o Senhor já falou conosco, o Senhor já nos aquebrantou. Somos muitas vezes acusadores da igreja. Somos alguém dentro da igreja que reclama do ministério que está, reclama do pastor, reclama da igreja, reclama da estrutura. Estamos aqui, mas mesmo assim ainda estamos com aquela visão do mundo, que tudo o que vê é falha, é defeito, é imperfeição. Diz a palavra que quando Paulo teve um encontro com Cristo, ele ficou cego. E somente depois da oração com Ananias que ele trouxe de novo a visão. E é isso que o Senhor traz a nós, o entendimento nessa palavra. Quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor transforma a nossa visão. Fecha os nossos olhos para que quando abra novamente, você já não enxergue defeito. Você já não seja alguém que seja um acusador. Alguém que vê já um copo pela metade e já começa a dizer que já está quase vazio. Mas entrega a você um olhar e uma perspectiva de vitória. Começa a olhar alguém e quando você olha, você já não vê mais o defeito, mas você vê nele, identifica nela, ou quem é que seja, que já existe a presença do Senhor, mas precisa de uma oração, precisa de um mover teu, precisa de uma colocação tua como cristão, como fez Ananias, para que aquilo que estava nele comece a gerar uma nova vida e comece a gerar nele o que já tem em você.
nós viemos para esse mundo para caminharmos juntos. Porque se nós começamos a olhar para a mensagem e ver como Deus é poderoso, como Cristo fazia tudo e tinha controle de todas as coisas, por que Ele não fez o mover em Paulo todo por completo e gerou em Paulo uma visão já nova? Precisou gerar uma cegueira para chegar até Ananias, para receber uma visão de outro. Porque todos nós fizemos parte desse corpo e todos nós temos a obrigação de ser um canal de bênção na vida de outro. De nada terá utilidade um pastor que ministra aqui, se não tiver quem o ouça. De nada tem utilidade de você que senta aqui para ouvir, se aquilo que você carrega, não entenda que foi entregue para você para transbordar, para chegar a outro. Então tudo aquilo que o Senhor lança na vida de alguém, muitas vezes depende de um agir de outro, que completa o serviço do Senhor, e não porque o Senhor não faz o serviço completo, mas Ele age em tudo e em todos. Traz a nós o entendimento que o Senhor muitas vezes ainda não fez na vida de alguém, não é porque o Senhor não tem poder, mas é porque tem algo em você que vai completar a obra que Ele começou naquela pessoa. Tem gente que reclama, mas o meu esposo não se converteu, a minha esposa não vai na igreja, o meu filho está afastado. O Senhor já entregou para ele a misericórdia, já está nele a salvação, já está nele as mãos estendidas, mas depende de você fechar a obra, precisa você estender as mãos, precisa você se colocar numa posição de concordância, dizendo: Senhor, eu concordo na tua obra, ainda não está acontecendo, mas eu já sei que o Senhor está se movendo, então graças a Deus pela tua misericórdia, e aí as coisas começam a acontecer. Nós fizemos parte, o Senhor nos traz para trabalharmos juntos, para que a gente sinta o quanto é importante nós vivermos com uma visão espiritual, vendo que o Senhor age em tudo, em todos, e eu faço parte da evangelização de cada uma pessoa que está ao meu redor. Por isso que o Senhor diz que nós somos vaso para que a gente transborde. Vai transbordar para quem, meu irmão? Se o Senhor faz a obra sozinho, para que você vai transbordar? Porque aquilo que o Senhor te entrega, Ele está entregando a você e fazendo de você como um agente transportador. Você transborda a graça do Senhor na vida de outro. Porque tem muita gente que ainda não tem o discernimento espiritual como você tem. Tem alguém que ainda não tem o desejo de vir na igreja. E aí você vai ser alguém que transporta a graça do Senhor, a misericórdia, aquele que já foi alcançado, mas ainda não entendeu aquele que está chamando. Mas quando você chega e a palavra se completa, a pessoa se constrange e entende: é o Senhor me chamando para a boa obra. E aí ele atende: eis-me aqui. Porque Paulo se julgou um exemplo para ser seguido. Você já parou para pensar? Por que ele é o tal do hoje, né? O Paulo se acha, né? Hoje se fala, né? Se acha. Por que ele se achava um exemplo? Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo permitiu uma mudança. Paulo literalmente entregou a sua vida nas mãos de Cristo, dizendo assim: Senhor, agora é contigo. É isso que eu quero. Eu vivi pelo meu jeito, eu vivi das minhas maneiras, eu vivi com as minhas decisões, eu vivi com tudo aquilo que eu achava que é certo, e eu já sei como é, porque eu já experimentei e não cheguei a lugar nenhum. Agora eu entrego para ti a minha vida e começo a viver conforme a tua vontade. E aí as coisas começaram a acontecer. E é aí que nós começamos a entender que somente quando a vontade nossa começa a ser deixada para trás e a vontade de Cristo começa a viver e ser a nossa prioridade, as coisas do reino começam a acontecer na nossa vida. E aí nós começamos a entender que o Cristo nos chamou para representá-lo. Representá-lo e através de nós Ele começar a entregar uma semente poderosa na vida daqueles que ainda não entenderam aquela voz que chama. Tem gente que escuta vozes todo dia e é coisa do inimigo e pode ser sim. Mas eu creio de algo poderoso, meu irmão. Se tem uma voz que não se cala, é a voz do Espírito Santo, chamando os filhos para casa. E as pessoas precisam de um discernimento para entender, e muitas vezes não tem. É você o agente transformador, através de Cristo Jesus, trazendo às pessoas o entendimento de que voz é essa que está chamando. E essa mensagem hoje nos traz uma pergunta importante, muito importante. Algo que eu queria que você pensasse e meditasse.
Todos falam isso, né? Sejam meus imitadores, porque eu imito Cristo. Se escuta muito a ministração, no meio da ministração, exemplos dessa frase de Paulo. E eu pergunto para você, você é alguém que pode ser imitado? Você que conhece o Evangelho, você onde Cristo já se apresentou, você que já teve um encontro com Cristo, você que já viveu milagres, você que já teve situações e momentos no sobrenatural com o Senhor. Você pode ser imitado? Você pode se considerar um Paulo hoje na sua geração? Você pode dizer, faz o que eu faço que vai dar tudo certo? Você pode chegar para a sua família e dizer assim, ó, copia e cola, faz tudo o que eu estou fazendo, não pergunta, não questiona, toca reto que vai dar lá no céu, porque é para lá que eu estou indo. Nem inventa, faz só do meu jeito que está tudo certo. Você tem essa moral de fazer isso? Você tem certeza que se você falar isso para alguém e alguém levar para o coração e começar a fazer exatamente tudo que você está fazendo, vai para o céu? Vai agradar o Senhor? Achamos lindo isso que Paulo falou, mas não entendemos que é algo poderoso e algo importante que tem que ter no coração para que a pessoa declare isso, seja meus imitadores, porque eu imito a Cristo. É uma responsabilidade muito grande, é uma mudança muito grande de vida, para que a gente declare isso. Quem nunca ouviu aquele ditado, né? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Geralmente os pais fazem isso, né? Às vezes tem um viciozinho, eu sei porque eu vim de uma família que meu pai fumou por muitos anos, hoje já não fuma mais, mas ele sempre dizia, não usa cigarro porque isso não presta. E aí a gente como criança sempre fala, né, mas o pai não usa, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. E a gente acredita que no evangélico serve isso também. A gente conhece um pouco a palavra, a gente começa já a apontar o dedo dos outros, dizendo, olha, estás errado isso aqui, tens que fazer isso aqui, tens que orar mais, tens que jejuar mais. Aí a pessoa olha para ti, tá, mas tu não faz. Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Não funciona assim, meu irmão. Não funciona assim porque a pregação do evangelho para outra pessoa, meu irmão, não é uma leitura de Bíblia, mas é a leitura que ela tem sobre a tua vida. A leitura da Bíblia é individual, cada um que quer saber da Bíblia, busque na Bíblia o entendimento vai ser entregue, o Senhor vai falar, o Espírito Santo traz a revelação para cada um, mas a pessoa vai ter interesse em viver o Evangelho através da mudança que está na tua vida. Então, faz o que eu digo, não faz o que eu faço, não funciona. O que nós temos que declarar é, faz o que eu digo porque eu faço o que eu falo. Faz o que eu digo porque eu faço o que eu falo. E aí nós começamos a entregar para as pessoas alguém como um ponto de referência para Cristo Jesus. E claro, hoje pela graça todos têm acesso a Cristo Jesus, mas nós entendemos e sabemos que muita gente no início da caminhada não tem entendimento, não tem discernimento, precisa de alguém para ajudá-lo nesse início de descoberta, nesse início para entender como é que é o mover do Espírito, como é que é ler uma palavra, onde buscar conhecimento. E quem somos nós, se não auxiliadores, alguém responsável para levar as pessoas até Cristo Jesus? Mas será que nós somos bons imitadores? Se as pessoas nos seguirem, elas vão realmente encontrar a Cristo? Ou vão viver uma vida talvez diferente do que elas viviam, mas os preceitos, os conceitos não mudam muito, porque só muda o defeito, a base é a mesma, o pecado. E nós precisamos gerar em nós alguém que seja realmente alguém fiel à palavra. O Senhor tem que procurar e tem procurado em nós novos Paulos. Pessoas que reconhecem a autoridade de Cristo, o sacrifício dele na cruz por cada um de nós, a graça que foi derramada na cruz sobre a nossa vida, a misericórdia que é entregue para nós todos os dias. Só chegamos aqui até hoje, meu irmão, nessa noite, pela misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor que nos encontra todo dia, mesmo nós pecando, mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos, mesmo quando falamos coisas que não devia, mesmo quando falamos coisas até contra a palavra do Senhor, a misericórdia dele nos perdoa e nos dá acesso novamente a caminhar com ele. Mas o Senhor espera de nós alguém que se entregue de verdade, verdadeiramente como Paulo se entregou, ao ponto de não viver mais por ele, mas viver por Cristo. Paulo foi preso, Paulo passou por várias situações difíceis, mas sempre onde ele estava, as pessoas reconheciam nele o poder de Cristo Jesus. E mesmo preso, como a gente viu lá na carta de Éfeso, ele falava, escrevendo uma carta, elogiando o povo que tinha mudado de vida, porque mesmo preso, o que saía dele era a presença e a alegria de estar com Cristo Jesus.
Como é que as pessoas vão nos seguir se nós somos totalmente voláteis? Um dia tu está bem, outro dia mal. Se o serviço dá muito estresse, já desanima. Se tu está bem no serviço, a tua fé vai lá em cima. Se dá errado um projeto teu, tu já começa a desistir, não quer mais vir para a igreja. E aí assim nós ficamos altos e baixos, e o Senhor espera de nós alguém constante. Nem tudo que eu estou querendo está dando certo, mas o que mais importa, eu já tenho, que é a presença do Senhor. Eu queria que o meu trabalho estivesse mais tranquilo, mas não está, mas glória a Deus por isso. É porque é lá que o Senhor se manifesta na minha vida. É na dificuldade que o Senhor me faz mais forte. Talvez o meu relacionamento não está da maneira que gostaria, mas é aí que o Senhor me traz, através da oração, através da busca, inteligência, discernimento para resolver os meus problemas, porque o Senhor é a fonte de todo conhecimento. E aí eu continuo o mesmo. Se está dando tudo certo, eu estou na igreja agradecendo. Se está dando tudo errado, eu venho para a igreja também agradecendo, porque eu não vivo pelas circunstâncias. Eu vivo feliz porque eu já tenho a presença de Cristo em mim, porque o Senhor já se encontrou e eu já me encontrei com Ele. Isso basta para que eu acorde todo dia feliz, sabendo que eu já tenho um caminho pronto para ir para casa. E esse caminho se chama Cristo Jesus. Nós precisamos ser pessoas que abandonem o desejo da carne. E buscamos todo dia gerar projetos e desejos que edifiquem o reino de Deus onde a gente está. Paulo, quando começou a viver, ele começou a se entregar ao ponto de começar a viver pro Evangelho. Hoje nós vivemos numa outra realidade, tem outra vida, outra logística, um outro tempo. Mas o que não muda é a palavra do Senhor, e o que não muda é o desejo do Senhor para nós. Onde nós estivermos, o Senhor quer que a gente esteja proclamando o Evangelho. Onde a gente esteja, o Senhor espera que nós sejamos uma coluna de oração. Onde nós estejamos, as pessoas sintam um ambiente diferente. Onde a gente chega, o ambiente tem que ser diferente. Você não pode ser alguém dizendo que é cheio de Cristo Jesus, mas quando você chega, o ambiente te consome. E aí você vem para casa desanimado, meu Deus, hoje está complicado, meu Deus, não vou nem para a igreja, não sei nem o que orar, não sei o que falar hoje, porque eu estou destruído. Como destruído se você está cheio do Espírito Santo de Deus? Você, quando chega num ambiente, o ambiente pode estar carregado o que for, mas o maior peso é a das mãos do Senhor sobre a tua vida. E aí você ergue a cabeça e vai no teu quarto, vai no lugar, vai no banheiro, vai numa sala escondida no teu escritório, na tua sala onde as pessoas estão achando que tu está louco, falando sozinho. Você está falando para Cristo Jesus, dizendo: Senhor, eu não admito esse espírito aqui. Eu não admito esse ambiente pesado, porque maior é o Senhor que está sobre a minha vida. Eu quero, Senhor, agora que tu visite lá o meu patrão, o meu gerente, aquele que me perturba aqui, toca nele, Senhor, que ele tenha um encontro contigo, porque eu sei, Senhor, que tu tem algo melhor para a vida dele. O que ele vive é rodeado de espírito ruim, mas eu creio que o Senhor tem algo poderoso que ele consiga viver isso que eu estou vivendo. E é isso que o Senhor busca em nós, o entendimento que nós fomos chamados para ser melhor que ele. Imagina do que melhor que Paulo. O Senhor disse: vocês farão coisas iguais e maiores que eu fiz. Meu irmão, já está difícil para a gente conseguir ser maior que Paulo. Imagina fazer o maior que Cristo fazia. Nós vivemos vindo para a igreja, entregando para o Senhor as nossas aflições, os nossos pedidos, as nossas declarações de tristeza. E glória a Deus por isso, que ainda identificamos o Senhor como uma fonte onde a gente pode entregar todas as coisas. Mas o Senhor espera de nós um coração quebrantado, dizendo: Senhor, aqui está as coisas que me tiram a paciência, a calma. Mas eu creio, Senhor, que eu estou te entregando, não é nem para te resolver, eu estou te entregando para declarar que é somente em Ti que eu entrego tudo aquilo, porque eu sei que tudo que eu preciso vem do céu sobre a minha vida e tem descido, mas me dá discernimento para achar as coisas no meio dessa bagunça toda e voltar a ouvir a voz do Teu Espírito Santo, que eu sei que nunca se calou sobre a minha vida. O bispo domingo agora falou, ele já tinha postado algo sobre isso nas redes sociais dele um tempo atrás, e domingo ele falou de novo sobre os críticos da ausência e os desprezadores da presença. Quem estava aqui domingo ouviu, né? A gente não é diferente em Cristo Jesus, meu. A gente critica a ausência de Cristo também. E aí talvez você pergunte assim: meu Deus, pastor, que blasfêmia, Cristo nunca está ausente. Mas o problema é que a gente é aquele cristão que só identifica a presença do Senhor se o milagre acontece, se o mover acontece, se o Espírito Santo mexe uma cortina,
Se isso não acontece, a gente começa a criticar a ausência. A ausência de uma resposta, uma ausência do milagre, do mover. A gente começa a criticar a ausência da concretização dos nossos pedidos para o Senhor. Também é uma crítica de ausência. Desprezamos a presença do Senhor todo o tempo. A gente já não reconhece muitas vezes que o Senhor já está presente em nós através do Espírito Santo de Deus. Quando Ele voltou para o céu, Ele disse: eu vou deixar para vocês o meu Espírito Consolador. O mundo não o conhece, mas vocês o conhecem. Então o Senhor já está na nossa vida, já existe presença do Senhor e nós desprezamos. Por quê? Porque quando nós pedimos, quando nós oramos, quando nós declaramos para o Senhor nossos projetos e as coisas não acontecem, a gente começa a achar que o Senhor não existe, que o Senhor não nos ama, que o Senhor não está conosco. E aí quando a gente se lembra que a presença dEle está em nós, muitas vezes a chateação, o desânimo das coisas não tem acontecido, está tão forte no nosso coração que a gente começa a desprezar a presença do Senhor como tipo, deixa, estás até agora aqui, não fizesse nada, agora deixa que eu me vire sozinho. Mas o Senhor, pela misericórdia dEle, quando Ele ainda faz o milagre acontecer, e quando a resposta daquela oração que até então não vinha, acontece porque o tempo do Senhor é diferente. Lá no céu não trabalha com calendário, ou o Senhor não tem no pulso um relógio, porque o tempo dEle é totalmente diferente. Mas mesmo assim a misericórdia dEle nos traz o atendimento das nossas orações. Quando acontece, o soberbo diz: só aconteceu porque eu fui atrás. A porta de emprego só abriu porque eu fui lá bater. Meu casamento só foi restaurado porque eu fui lá conversando com a minha esposa, insisti. O meu filho não foi para as drogas porque eu fiquei puxando a orelha dele todo dia. Nunca foi o Senhor que agiu. Nunca foi o Senhor que trabalhou porque despreza a presença. Porque fica reclamando todo o tempo que a ausência das respostas do Senhor. E eu vou dizer para você, meu irmão, a ausência não significa a não existência. Tu pode estar sentindo a ausência da resposta, mas não quer dizer que ela não existe. Talvez você está sentindo a ausência do mover de Deus, mas isso não quer dizer que o céu não se move a teu respeito. E nós se enganamos porque nós acreditamos muitas vezes que o Senhor é nosso funcionário. É tipo aquele filho mimado: eu não pedi para nascer, já que eu nasci, tens que fazer os meus desejos. O Senhor gerou em nós e gerou em cada um de nós para um propósito. Se nós entendermos e aceitarmos, meu irmão, a gente vive bem melhor do que a gente está vivendo. Buscamos gerar em nós desejos e planos que não tem nada a ver com o propósito do Senhor, e vivemos uma vida cansativa, exaustiva. Chegamos em casa todo dia cansado demais, estressado, e aí a gente fica questionando: Senhor, onde tu estás? Por que tu permite isso? Como é que eu vou ser igual Paulo, Senhor, te imitar nesse cansaço todo que eu estou vivendo? E o Senhor olha para nós e fica pensando assim, com aquela misericórdia: mas por que você não entende? O que você está buscando, o esforço que você está tendo, não tem nada a ver com aquilo que eu quero para você. Mas a gente quer buscar pela nossa vontade. E Paulo, quando teve um encontro com o Senhor, começou a obedecer o Senhor ao ponto de dizer: vá para lá. Cego mesmo ele foi, não questionou a cegueira, não questionou o encontro, não questionou: quem és tu para me mandar em algum lugar? Quem és tu para me cegar? Ele ouviu a voz, reconheceu que tinha autoridade, reconheceu que era Cristo Jesus e obedeceu. E o Senhor quer que nós sejamos exatamente como Paulo. Fechamos os olhos para as coisas do mundo. Nos cegamos para as coisas que o mundo nos oferece. E quando o Senhor manda você caminhar, mesmo com os olhos fechados, você chega onde tem que chegar, porque é o Espírito Santo de Deus que te conduz. Não é mais a tua vontade, não é mais o teu coração enganoso, mas é um coração cheio da presença do Senhor que te leva onde você tem que chegar. E quando você chega naquele lugar, o Senhor traz a você novamente uma visão totalmente restaurada. Você vê aquilo que ninguém mais vê. Você vê sucesso onde todo mundo vê derrota. Você vê uma porta onde não tem nem parede. Porque o Senhor te mostra lá no futuro, lá onde o teu propósito vai estar concretizado. E aí gera em você uma fé dizendo: ei, pode falar o que for. Faz igual o povo que falou de Noé. Vocês podem até não crer que vai chover aqui, porque nunca choveu. Mas o meu Senhor disse que vai chover. Eu já estou vendo a chuva e já estou vendo a minha família dentro da arca, viajando de boa, e vocês tudo afogados. Mas diferente de Noé, nós vamos ter um tempo melhor para pregar o Evangelho, dizendo: povo, se arrependam, estejam comigo. Cristo Jesus vai nos levar a flutuar sobre as águas. Nós vamos viver grandes coisas. E através da tua mudança e não do teu falar, as pessoas vão ver que existe algo diferente em você e vão querer te imitar como imitaram Paulo, porque veem que você imita a Cristo.
O que o Senhor espera de nós, meu irmão, é que a gente entenda o propósito e não sofra de propósito. A gente fica sofrendo de propósito, meu irmão, sabe por quê? Porque a gente gosta de se vitimar. Ó vida, ó azar, dá tudo errado para mim. E o Senhor veio para nos dizer na palavra dele que nós não somos vítimas, mas nós temos que ser verdadeiros adoradores. Ah, Senhor, bati na porta, a porta estava fechada de novo. Mas glória a Deus, Senhor, que até a arca estava com a porta fechada e não era castigo, era salvação. Se a porta não abriu é porque tu não permite. Glória a Deus por isso. Quando for para abrir, tu abre. Se não for para abrir, me abre outra, porque eu sei que tu és o detentor de todas as chaves. E aí você vem para casa contente, ah, pastor, tu não sabe, já pedi emprego em tantos lugares. Meu irmão, mas ainda tu não pediu no lugar onde o Senhor preparou para você. E esse tempo de espera é o Senhor testando a tua fé. As coisas não acontecem, mas você continua caminhando crendo. A grande ferramenta poderosa de viver grandes coisas em Cristo é a obediência. Paulo obedeceu, foi onde Cristo mandou ele fazer. Enquanto não acontecia a volta, e a encontro dele de Ananias, a volta da visão, ele estava orando, estava jejuando, porque o Senhor disse que, olha, ele vai ver em revelação que tu estarás lá com ele. Até então não acreditava, agora já estava até orando e jejuando. O Senhor quando transforma de vez, meu irmão, não faz? Mais ou menos, o Senhor não faz meia boca. O Senhor não vou fazer só um pouquinho hoje, amanhã, não. Quando você tem um encontro verdadeiro com o Senhor, ele se transforma por completo. Quando o Senhor fala com Ananias, a primeira coisa de Ananias é aquele crente, né? Quando vê que o Senhor está agindo na vida daquele perturbadinho. Ah, Senhor, mas eu ouvi falar desse aí. É meio complicado esse tal de Paulo aí. Se levanta aí para pegar o pessoal que prega o teu nome, não sei, meio complicado esse cara, não sei não. E aí o Senhor falou, não, vai lá, fala com ele vai ser uma ferramenta poderosa nas minhas mãos, vai servir o Evangelho, vai pregar o Evangelho. E o legal é que o Ananias questiona, mas obedece. E muitas vezes nós não permitimos que mais pessoas vivam a transformação como Paulo viveu, como nós vivemos, porque nós começamos a nos achar como juízes. Quem pode ou quem não pode viver o que eu vivi. Não, o Senhor transformou minha vida, eu sou o Paulo agora. E não tem mais espaço para Paulo nenhum. Não, eu acho que, Senhor, não sei. Acho que aquele ali eu acho que não merece. É igual aquele que vem para a igreja assim, eu vou dizer para ti, ou o povinho para mexer no celular, ou o outro só levanta para tomar água, aquele só fica olhando para o teto, o outro só rói unha, e eu fico pensando, meu irmão, e tu estás fazendo o quê? Porque estás olhando para todo mundo também? Na verdade, depois tu acaba descobrindo que ninguém estava olhando ouvindo a palavra, porque um está cuidando do outro. É o olhar condenador, e o Senhor nos chamou para ser Paulo. Paulo imitava Cristo. O que Cristo era? Amor. O irmão está vendo o celular, em vez de tu ficar olhando para o irmão no celular, tu ora, Senhor, que o encontro que eu tive contigo, Senhor, ele tenha, que tu ultrapasse a atenção que ele está tendo no celular, mas que o teu Espírito Santo desça e tome ele de uma situação que ele nem lembre mais do que ele está na mão, senão o calor do teu Espírito Santo que vai descer agora sobre a vida dele, porque o Senhor disse, vocês farão coisas maiores, iguais e maiores no meu nome. O Senhor entregou para você poder, então ore por aquele que não está prestando atenção naquilo que já te chamou a atenção, já na saída de casa. Comece a entrar no culto e já comece a adorar o Senhor. Senhor, que esse lugar seja tomado pelo teu Espírito Santo, que nesse lugar não encontre nenhum empecilho para que o teu Espírito Santo entre e faça a habitação no coração de cada um, transforme a vida de cada um, que é aquele que veio para cá, Senhor, sem entender nem o que está fazendo, aquele que veio porque a mulher pediu, aquele jovem que veio porque a mãe disse que se ele não viesse, amanhã já não ganhava nem um lanche para o colégio. Que faça, Senhor, o improvável viver coisas que tu provavelmente já preparou na vida de cada um. É aquele que o Senhor espera que se coloque como Paulo, meu irmão. Comece a ser como Cristo Jesus, comece a amar aquele que ainda não entendeu, aquele que tu já vive. É coisa tão boa que o Senhor espera que você divida com as pessoas. Não é um olhar condenador, mas é um olhar de compaixão.
gerando uma cultura. Quando você vê que ninguém está tomando atenção, meu irmão, faça você, adore, levanta as mãos, começa a orar, porque aquilo que começa a sair de você começa a constranger, as pessoas começam a querer viver aquilo que você está vivendo, e as pessoas começam a te imitar, porque você está imitando Cristo, você está adorando o Senhor, e as pessoas começam a ver aquilo e ver que aquilo é bom, e aí fazem também. Mas muitas vezes nós que já conhecemos Cristo, começamos a olhar o irmãozinho que está mexendo no celular, começa a pensar assim, ó, meu Deus, será que ele está vendo o resultado do jogo? Ai, meu Deus, eu vou dar só umas piadinhas aqui rapidinho, já que estão olhando também, né? O que tem mais um olhar? Aí, em vez do Paulo imitar a Cristo, já está imitando o irmão. E o Senhor não está nos chamando para ser fiéis à palavra. Senhor, não me interessa o mundo, eu estou aqui na presença do Senhor. Enquanto nós não entendemos, meu irmão, que quando a gente vem para o culto, não é uma reunião, não é um bate-papo, é o Senhor te chamando para falar contigo através da palavra, é o Senhor falando na tua frente. E talvez a gente fique assim, ó, o dia que eu subi aos céus, ai, Senhor, vou te adorar. Eu quero perguntar tanta coisa para ti, Senhor. Onde é que Adão estava? Onde é que a Eva? Por que a Eva comeu a maçã? Se era maçã mesmo, se era pera, se era uva. E o Senhor está dizendo, pergunte agora, fala comigo agora, tenha intimidade comigo agora, eu estou aqui. Que exemplos bons que nós estamos gerando na nossa geração, meu irmão. Nós somos bons pais ao ponto de nossos filhos quererem no futuro se casar e ser como nós. Nós estamos gerando uma cultura do céu na nossa casa, na nossa família. Nós homens estamos sendo homens ao máximo. O máximo do propósito de Deus para cada um de nós como sacerdote. As mulheres, mulher única. Aquela mulher que edifica a sua casa na rocha, que é alguém que auxilia o esposo, é uma voz que educa os filhos, que dá uma direção. É isso que o Senhor está esperando de nós, bons exemplos. Somos verdadeiramente evangelistas ou somos acusadores? Somos alguém que ministra o evangelho da reconciliação ou nós somos alguém que está no ministério da separação? Em vez de trazer as pessoas para Cristo, a gente está botando para cada vez mais longe. Começamos a botar obstáculos para as pessoas chegar a Cristo, e o Senhor está dizendo que está disponível a todos. Mas aí você fala, não, tem que fazer tal coisa. Não, com esse pecado tu não pode vir. Não, pensando dessa maneira, nem chega na igreja. Não, com essa roupa, tá louco, nem vai lá. E o Senhor está dizendo, vinde a mim. E o Senhor está dizendo, ei, seja como Paulo, me imite. Qual é a imitação de Cristo? Ei, meu irmão, a igreja é para todos, venha. Ah, mas eu sou assim, eu sou assado, eu estou com a roupa curta, eu estou isso. Venha. Porque é o Senhor que muda, é o Senhor que constrange, é o Senhor que muda de dentro para fora. Não é você, meu irmão. Quando você veio para o Senhor, também estás achando que tu veio o quê? De terno e gravata? Você também veio todo destruído, todo machucado, todo cheio de manias e coisas que o Senhor não gostava, mas te trouxe porque Ele sabia que era na presença dEle que Ele ia ter o espaço e a permissão para te transformar de dentro para fora. Então não afaste as pessoas que precisam viver aquilo que você viveu. E muitas vezes, meu irmão, nós não somos como Paulo, que imitava Cristo, por alguns motivos. Eu citei dois aqui para a gente não ficar muito tempo. O primeiro deles é a autossuficiência. Nós acreditamos na nossa soberba que nós podemos caminhar sozinhos, que nós não precisamos seguir ninguém, que é nós que determinamos o nosso ponto de largada, o nosso ponto de chegada. Eu faço as escolhas, eu sei onde eu paro, o que eu consumo, para onde é que eu vou, qual é a rua que eu viro, e deixa comigo, está tudo certo. É o taca-lo-pau na rua Blumenau. Deixa comigo. E o problema é que muita gente começa a te seguir nessa, achando que está dando tudo certo. E qual é a nossa responsabilidade de cristão? Quantas pessoas estão deixando de conhecer Cristo porque nós estamos nos aventurando em lugares onde o Senhor acredita que a gente não deveria ir mais, porque nós já conhecemos a verdade? Será que conhecemos a verdade mesmo, da palavra do Senhor? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Será que nós somos libertos ainda da escravidão do mundo, da escravidão dos padrões que o mundo tem nos colocado? Os verdadeiros aventureiros, nós nos aventuramos com uma vida que não é nossa, a nossa vida é de Cristo Jesus.
E no momento certo, o sopro de vida vai ser tirado de nós, e esse sopro vai voltar aos céus, e quando voltar, nós voltamos dando glória para o Senhor, porque toda a nossa vida foi para a honra e glória do nome dEle, e não aventuramos, e não desperdiçamos o nosso corpo, a nossa aparência, crendo que nós somos alguém que representa o Senhor por onde a gente anda. Nós estamos nos aventurando com algo que não é nosso, e o Senhor espera que nós cuidamos do nosso corpo, porque é templo do Espírito. Tem coisas, meu irmão, que acontece na igreja, às vezes que a pessoa escandaliza, às vezes o pastor erra, fala uma palavra que não devia. Ai, meu Deus, tá louco? Tá amarrado? Na igreja se escandaliza, mas em casa faz pior. E aí eu vou dizer, aqui é a casa do Senhor, a tua casa não é. Na tua casa pode se escandalizar, pode ver qualquer coisa na TV, na igreja, se passar alguma coisa, meu Deus, pastor de camiseta pregando, meu Deus. Ó, o pastor de cabelo arrepiado, meu, tá louco? Mas na tua casa pode. Nós temos que entender que onde nós estamos ali é a casa do Senhor, porque o Senhor está conosco. O nosso olhar não pode ser julgador, o nosso olhar tem um olhar de compaixão. Onde nós estivermos tem que ter aquela unção, aquele bom bálsamo, aquele perfume do céu, onde as pessoas sentem confortável estar ali, onde as pessoas não sentem um jugo, mas começam a sentir a presença do Senhor, que é o fardo leve. Onde as pessoas não querem mais sair de perto de você, porque veem em você algo diferente, sentem em você um perfume diferente, e não é porque somos melhor que ninguém, mas é porque não impedimos o mover de Deus, que se aperfeiçoa na nossa dificuldade, nos nossos limites. O Senhor se faz presente e faz coisas maiores do que a gente conseguiria, porque Ele que é o dono da obra, é Ele que nos chamou simplesmente para participar de uma festa pelo qual Ele é o anfitrião. Nós fomos gerados para ter semelhança divina, meu irmão. Atitudes, comportamentos, sentimentos, decisões como Cristo. Olha só lá o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos homem a nossa imagem e semelhança conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Recebemos do Senhor uma beleza divina e recebemos do Senhor autoridade, para que tudo conforme o Senhor vai gerando seja comandado pela nossa voz, crendo que a nossa voz é a voz de Cristo. E nós desperdiçamos tudo isso pela nossa soberba. Deixamos de viver o que Paulo viveu porque nós queremos ter todo o tempo o controle da nossa vida. E o segundo e último motivo que o Senhor ministrou no meu coração sobre nós não vivermos o que Paulo viveu foi a falta de fé. Não cremos que o Senhor está conosco através de Cristo Jesus. Nos julgamos incapazes, nos julgamos improváveis, improdutivos. Não acreditamos ter capacidade de gerar nada. Mas lá em 1 Coríntios 1, 27 ao 29 diz assim, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o forte. Já conhecemos a história de Davi. O fraco que não tinha capacidade de fazer nada venceu. O que era um gigante, que lutava desde a sua infância, foi derrotado por um pequeno menino que nem soldado era. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então, meu irmão, nós somos dependentes de Cristo. Fomos chamados, fomos escolhidos, fomos libertos, fomos salvos e agora seremos diariamente aperfeiçoados para semear a palavra do Senhor por onde nós vamos. O Senhor te chamou para fazer algo diferencial. Entregar uma palavra que muda a vida das pessoas. O Senhor te chamou com essa responsabilidade, entregou para você poder para que isso faça. E eu declaro sobre a tua vida hoje, na fraqueza, o poder nos aperfeiçoa. Na dificuldade, a presença me assegura. Na enfermidade, o Espírito me cura. Na dúvida, a palavra me salva. E no caminho, Jesus me acompanha. Lá no início do texto, quando Paulo diz que sejam meus imitadores porque eu imito a Cristo, ele também continua dizendo, eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo
e por se apegarem às tradições exatamente como eu a transmiti a vocês. O Senhor espera de nós um comportamento de verdadeiro adorador, para quando o Senhor olhar para você, se alegrar, porque em toda oportunidade você tem pregado do Senhor, em toda oportunidade você tem estendido as tuas mãos, em toda oportunidade as pessoas têm visto em você uma postura diferente, um olhar diferente, um coração diferente, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou cada dia mais, pregar o Evangelho da melhor maneira possível, mais acessível possível, que encontre cada um que está perdido, mostrando que existe um Deus que traz de volta, que cura, que liberta, que transforma. Não espere da terra, meu irmão, uma recompensa. Não espere dos homens uma recompensa, um tapinho nas costas, um agradecimento. Nós temos que entender que o melhor reconhecimento e o único reconhecimento que deve nos importar, nós já recebemos, foi de Cristo Jesus, quando ele, na cruz ele se entregou por você. O Senhor já entregou para você o maior prêmio, sem você nem ter feito ainda o serviço. Eu não sei você, mas hoje, do jeito que está a situação, a gente não pode pagar um serviço antecipado, que depois o profissional some. E a gente condena tanto, né? Poxa, paguei o irmãozinho lá para fazer um negócio lá em casa, depois que recebeu, nunca mais apareceu. E muitas vezes nós, como cristãos, fizemos a mesma coisa. O Senhor já nos entregou, pagou a nossa dívida. E a única coisa que o Senhor espera de nós é o nosso compromisso em estar falando daquele Deus que nos salvou, que nos libertou, que pagou a nossa dívida, que tirou de nós o preço do pecado, e nem a propaganda nós estamos fazendo. Então, meu irmão, que nessa noite, essa palavra traga a você um alerta. Que nós sejamos uns Paulos na nossa geração. Que você seja alguém que as pessoas queiram seguir, porque sabe exatamente para onde você está indo, sem você precisar dizer. Você, meu irmão, muitas vezes não vai precisar abrir a Bíblia para ler um versículo para ninguém, porque as pessoas vão reconhecer Deus em tudo que você faz, no teu bom dia, no teu sorriso, na tua generosidade, no teu companheirismo, na tua amizade, no teu abraço. Sabe aquela pressa que a gente está do dia a dia, mas quando alguém precisa falar com você, você identifica a necessidade e larga tudo aquilo que você tem que fazer para dar atenção para aquele que necessita. Isso é Cristo. Larga todas as nossas necessidades para fazer aquilo que é necessário, pregar o Evangelho, um abraço, um sorriso, um aperto de mão, um ombro para chorar, alguém que chora junto. Meu irmão, que você seja como Jesus, que mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro, chorou com Marta e Maria. E talvez você pense, por que ele chorou, né? Se já ia ressuscitar, porque não ressuscitou de uma vez? Porque é isso que ele quer nos ensinar, meu irmão, algo poderoso na tua vida, que vai tirar a aflição, vai levar cura, vai levar libertação. Mas sabe quando essa palavra vai ter efeito no coração da pessoa que você entrega? Quando você mostrar compaixão. E aí a compaixão vem primeiro naquele que se compadece com o problema. Não adianta você chegar em alguém que está sofrendo e dizer, o Senhor vai te trazer a libertação, glória a Deus, só orar que está tudo certo. Não vai, meu irmão. Mas se você chega, chora junto, abraça, a tua presença acalenta, traz conforto, e aí você começa a ministrar e começa a dizer, meu irmão, o Senhor vai fazer, o Senhor vai te trazer paz. Isso tudo que está acontecendo é só um tempo, mas o Senhor é detentor de todo o tempo. O Senhor é o proprietário do deserto. O Senhor é o dono do vale da sombra de morte. É o Senhor que está fazendo essas coisas para que você cresça. Então tenha paciência, calma, vai dar tudo certo. Não feche os olhos, fique com os olhos abertos. Não tenha medo da aflição. Olhe para ela, para você ver que ela não tem tamanho nem perto da grandiosidade do Deus que está sobre a tua vida. Passe com os olhos abertos, admirando tudo e qualquer situação, porque você vai chegar lá na frente dando glória a Deus por tudo aquilo que Ele fez na tua vida, porque o Senhor é fiel. Seja alguém que onde você está represente Cristo Jesus com fé, com determinação. Que as pessoas vejam você chorando. Claro que nós choramos, claro que tem dias que a gente não acorda bem, mas as pessoas veem em você uma paz que excede todo entendimento. E que paz é essa? É aquela paz que diga assim, cara, estou sofrendo, não estou entendendo, mas não está me gerando incômodo, porque eu sei que meu Pai está cuidando de todas as coisas.
E aí o Senhor começa a fazer, a resposta começa a vir, o mover começa a acontecer, o milagre começa a se virar material na tua vida e aí você começa a dizer: Senhor, obrigado. Obrigado por ter me mantido fiel, por ter me ajudado na minha incredulidade, por ter não me permitido forças para que eu não ajoelhasse chorando e entregando a minha vida, mas ajoelhasse entregando a Ti, Senhor, a minha adoração, porque Tu és fiel. Que tudo aquilo que você faça para a honra e glória do Senhor. Que isso alegra o teu Deus que te chamou para fazer algo diferenciado nesse tempo, e que você faça em nome de Jesus. Amém? Convido você a se levantar.